musiquinha, né? Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bem-vindos aí mais um vídeo. Já trouxe uma palhinha aqui, né, do que essa bichinha pode fazer. A Hayley, nova personagem aí do First Descendant, né? Uma Glass Cannon muito forte. Muito dano preciso, né? E a gente vai destrinchar ela hoje. A gente vai falar de tudo. A gente vai falar como buildar ela, componentes, como se comportar, como não perder a cabeça com reatores. Vou explicar aí para vocês como vocês vão poder trabalhar a build de vocês de acordo com o reator aí que vocês tiverem na mão, né? Ou até procurando um que não precise ser um reator perfeito, né? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai chegar lá. Primeiro, eu já peço desculpa aqui pela minha voz rouca aí. Vou interromper um pouco às vezes para tomar uma água, que tá essa queimada aqui na cidade de São Paulo, né, no Brasil todo. Então a gente tá com o ar muito ruim aqui, tá todo mundo ruim da garganta, do nariz, então tá difícil. E vamos começar indo aqui pro laboratório e a gente vai zerar aqui tudo que ela tem de equipado. Vamos zerar os módulos, etc, pra gente poder... será que eu deixei aqui uma zerada? Não, só deixei a de mob. Então vamos baixar uma zeradinha aqui, ó. Ah, zerado. Vamos tirar os componentes. Vou colocar um reator qualquer aqui. Colocar um reator zoado aqui só pra... Pronto. Pra não influir muito. Vou colocar as armas aqui pra gente ver. Vai explicar, né, as armas, o que a gente vai usar também, tá? Só um Inversion Reinforcement que eu não vou, na inversão aqui que eu não vou zerar, tá? Então, vamos spawnar o nosso Vulgus aqui, tá? Eu indico vocês sempre estarem no laboratório, testando aí a personagem de vocês, o que ele pode fazer, o que ele não pode, tá? Então, começando aqui pelas habilidades, né, da Hayley. A passiva, ela funciona da seguinte forma: quando você estiver a 25 metros para mais do seu inimigo, você vai ter 50% de adição de dano aí no ponto fraco, no weak damage, tá? Lembrando, estou trazendo o vídeo aqui, como todos, em inglês, porque não só esse jogo, mas esse jogo tem muito erro de tradução do coreano para o inglês, do inglês para português, tem ausência de descrição de muitas skills, tá? Então eu vou trazer em inglês, dá para vocês verem os símbolos, aí eu vou trazer a tradução mais ou menos que vai bater aí com o jogo de vocês, é fácil vocês saberem o que precisa ser feito, e qualquer dúvida joguem aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Então, se você estiver de 25 metros para cima, você ganha esse bônus. Então, você sempre vai ter que estar longe do seu inimigo para ganhar esse bônus, tá? Mas isso tem um porém. O porém está na primeira skill dela aqui e na segunda, tá? A primeira skill dela, o Cryo Round, o que isso aqui faz? Ele dá um tiro de laser e ele vai dar um debuff, ele vai dar uma magia que tem stacks, tem cargas que vai ficar no inimigo. E cada vez que você atirar nesse inimigo, você vai ter uma adição de 50%. Ele dá uma lentidão, né, nos inimigos que não são boss, etc. Mas no boss mesmo ele vai dar um pouquinho de redução de velocidade, que não vai mudar muita coisa, mas vai dar esses 9 stacks, que cada vez que você dá um tiro, ou seja, quando você der o tiro na ult, você vai ganhar os 50%, tiro normal de sniper ou com outras armas vai ganhar mais 50%. Então isso aqui é uma coisa que você sempre vai estar usando. E isso daqui, essa segunda magia aqui é um tiro laser, né, que vai te dar esse dano absurdo, tá? E também vai dar esses stacks. Só que os stacks aqui da primeira, ela é mais fácil, ela é melhor, porque ela, além de ser, você pode castar ela durante a sua ult, ela é mais rápida. Puf, já pegou, já era, tá? Então, o que isso aqui tem a ver com a passiva? Quando você precisa ficar 25 metros, né? Você não sabe, como que é 25 metros? Não faço a mínima ideia. Como você vai fazer? Puxa o seu sniper,
Ali do lado direito do sniper, tá vendo? Ó, tem a metragem. Então a metragem é para onde você tá mirando. Então você vai mirar mais ou menos no pé do boss. Estou a 27 metros, tá? Então, quanto mais longe, melhor, certo? Então se eu tô aqui a 50 metros, perfeito, certo? Vou ficar daqui, deixa o time lá lutando. Não, por quê? Se eu aperto o Q, olha só, não pega, tá? Que não acerta de tão longe. O C, na verdade o C é eu não sei, é o meu, é a segunda skill, né? É o meu shortcut aqui, né? Então não pega tão de longe. Então, não tenho informado aqui, eles esqueceram de passar na tradução qual que é o alcance. Então eu tive que testar na mão, tá? Então, estando nessa marca aqui mais ou menos, eu acho que já dá 39, 40 metros, tá? Então, ó, apertando o Q aqui, já pega, é 40 metros. Essa a segunda também é 40, tá no cooldown, mas depois eu mostro. Então, 40 é o máximo, 41 já não pega, tá? Então, qual que é o ideal? Você está entre 35 e 30, eu acho que é o ideal, porque o boss ele mexe, se ele mira alguém do time, ele vira, ele vai mais para longe, então você precisa ter essa folga, tá? Pelo menos de 5 metros para trás e 5 metros para frente, ó, daqui já vai provavelmente pegar, tá? Então, pegou. Então essa é a primeira coisa, tá? Então esse range da passiva, ela não, você não pode levar ela acima de 40 metros, tá? A terceira skill é um buff, tá? Esse buff, o que que faz? Esse buff vai aumentar penetração, vai aumentar crítico e vai aumentar dano crítico, tá? Ah, até quando a gente chega com isso aqui? Olha só. Se eu venho aqui o IW, eu tenho 5% de crítico e 1.4 de dano crítico. Se eu chego aqui, ó, e uso a skill, olha só. Opa. Ó, 25, 20, 30, 32, 37, 40, 42, 45, 1.68. Tá? Então eu consigo chegar em 45% de crítico só usando essa skill. Essa skill tem um porém. Ela gasta muita mana, tá? Então a gente vai falar da mana dela em módulos, tá? Mas para já abrir aqui, para não falar tudo lá na frente, temos aqui a Inversion Reinforcement, que é uma coisa de temporada. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, se estiver na Season 2, provavelmente isso aqui não vai mais ter. Então isso é uma coisa que a gente está usando agora para ajudar. Então mais para frente, provavelmente a gente não vai ter mais. Aqui, nessa skill aqui, ó, Arc Peacemaker, a gente tem uma habilidade que vai diminuir 25% o custo de mana. Vai aumentar um pouquinho da range, vai diminuir, mas é 5%. É coisa bem pouquinha. Fire rate também é uma coisa que a gente não usa muito. Então, 25% de economia de mana vai ajudar muito vocês sustentarem essa skill aqui, tá? Vai ajudar muito. Lembrando que você ganha esse bônus quando ela fica lenta. Então, quanto mais stacks ela pega, mais lenta ela fica. Vocês podem ver que aqui tem 16 stacks, é quando ela chega no máximo. Se vocês usarem a corda, por que não tá? Ah, tá, depois eu mostro. Se vocês rolarem, ela baixa. Se vocês usarem a corda, ela baixa também, tá? Uns stacks, depois ela volta. Então tenha noção disso. Quando você vai bater no boss lá, você precisa ter esses 16 stacks para estar aproveitando tudo, tá? Ult. A ult são os tiros, tá? São 4 tiros padrão, tá? Então vou colocar Piercing Light aqui, eu vou entrar na ult e eu vou ter 4 tiros padrão, tá? Pra dar. Se você cancelar isso aqui depois do primeiro, segundo, terceiro tiro, se sobrarem balas, perdão, pessoal. Se sobrarem balas no pente, o cooldown volta mais rápido, tá? Qual que é um segredo aqui? Eu vou trocar para essa outra arma que já tem os módulos. Eu posso chegar até 7 tiros com essa arma aqui, tá? Com a Piercing Light. Se ela tiver balas no clipe, né? Balas no magazine aqui, nos status, acho que ela chega a 8, tá? É preciso usar esses dois, essas duas snipers? Não é preciso. Você pode usar Perforator, que é a pistola. Você pode usar outras armas também que você vai ter bons resultados, tá? Essa aqui, por exemplo, que você pode até usar um módulo que economiza bala. 3 segundos você não gasta bala. Acho que você pode chegar até 10 tiros se bobear, tá? Então,
existem outros meios de você usar essa personagem. Você não precisa exatamente da sniper. Você pode usar a arma mais forte de ataque que você tiver aqui. Não é o DPS. DPS é o dano por segundo, tá? DPS é velocidade em relação ao dano, tá? Então, é o Firearm Ataque, tá? É ali o ataque da arma. Então, você vai ter que passar o mouse para ver qual que é a melhor arma que você tem. Ou pega um sniper roxo, vai dar bom, vai dar muito bom também. É claro, você não vai gastar recurso com sniper roxo, mas com outras armas aí que você tem, você consegue se virar, tá? Você pode até usar um pouquinho de recurso no sniper roxo, se você tiver pouco tempo aí, pouco farm, você pode usar, vai dar bom também. Ou com a arma que você tiver aí, você vai alcançar um dano legal, mas não vai alcançar o máximo. O máximo você vai alcançar com a Piercing Light, tá? Afterglow é boa também. Você vai chegar basicamente num dano muito parecido. Quando investir em um, investir no outro. Afterglow é para você que joga com bastante descendentes, gosta de jogar com outros sniper, uma sharing da vida. Então você precisa de um sniper para todos. Afterglow é que funciona mais porque ela tem um buff de crítico quando você bate no colosso. Então ela vai dar um buffzinho melhor e vai ter mais dano nesse sentido. Mas para usar a base da arma mesmo, a base do ataque é a Piercing Light, tá? Que você vai usar. Então falando de armas e da ult, né? É isso, 7 tiros aqui que eu consigo com essa build, tá? Quando a gente entra nas skills que vão dar dano no boss, a gente não vai usar essa para dar dano, a gente vai usar essa para marcar o boss. Ela é uma skill de gelo e dimensão, ou seja, tio e dimension, ou seja, não é igual a singular aqui, gelo e singular e gelo e singular. A gente vai focar no dano singular aqui, no dano de gelo, tudo que é singular e gelo. Então, a coisa mais importante que você vai pensar na hora de montar sua railer é no seu reator. Se você é um cara que está iniciando, não tem muito tempo, não conseguiu farmar tal, use um reator roxo, tá? Com os status que você tiver na mão. Dano para colosso, dano crítico, dano de gelo, Chill Boost Ratio, Singular Boost Ratio, dano de singular, tudo vai funcionar, tá? Critical Rate, né? Rate de crítico, que é a que eu uso, que eu vou explicar para vocês. Mas, quando a gente fala do melhor reator custo-benefício, do melhor reator para chegar no máximo do dano. Você pode usar cooldown aqui para fazer outras loucuras. Você não é obrigado a usar o que eu tô falando, nem o que os youtubers qualquer fala. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter noção do que você está fazendo. Então, para você chegar num dano top mesmo, o melhor status é o dano contra colossos, que vai dar o skill power a mais contra colosso. Isso é muito bom, 2000, tá? E o par com ele é o dano crítico, tá? Então, esse é o melhor reator para você ter ele, colosso e dano crítico, tá? Se você não tem os amarelos, se você não tem o roxo, se você não tem problema, pega um azul, tá? O azul também vai servir, o roxo também. Olha só a diferença aqui de cor, é muito pouca diferença, tá? Então, se você entra aqui, ó, colosso, ó, 2.534, o amarelo, o roxo é 2.280, é pouco, dá para usar. Se você precisar usar o azul também, é 2.090. Vamos supor, um pouco, 25% mais ou menos, né? Diminui, mas dá para usar. Então, use, não tem problema. A única coisa que você vai ter que focar é um reator que tenha tio, gelo e singular. Dimensão é para você usar com mob, é para você usar lá na primeira skill, é outro vídeo, é outra build, tá? Então você vai usar tio e singular, tá? Para você ganhar isso aqui, e você vai ter que ter o mount da arma certo.
O reator dourado, para quem está começando, é mais difícil, porque você vai ter que ter a arma certa e o reator certo. O roxo é melhor, por quê? Para quem está começando, você só precisa ter o tipo da arma equipado, tá? Então você tem equipado, você não precisa estar com a arma na mão. Eu tô com o meu reator de Piercing Light, eu preciso estar com a Piercing Light na mão. Então, do dourado pro roxo é 20%. Então, se você é iniciante, use o roxo, tá? Então, falando do reator, o melhor é colosso e dano. Mas, um muito aproximado, que vai dar menos de 5% de diferença no final, que você pode usar também, que é o que eu consegui e é o que eu uso, é o que eu usei naquela kill ali que a gente fez, é o skill critical hit rate e o dano contra colossos. Por quê? A gente vai ver na prática. Agora que a gente vai começar a montar a build. A build da Hayley era focada em dano. Então, quando em dano, a gente precisa ter o foco. Assista o primeiro vídeo lá, como montar builds, que eu explico todos os números detalhados. Se a gente vai usar skill power ou modificador de skill power. Skill power modifier, modificador de poder. Como aqui no primeiro, na segunda skill dela, olha só, skill power vezes 8.900. É muito modificador. Isso aqui é absurdo, é muito modificador. Então, o modificador, ele vai até 250% mais ou menos para você ter o diminishing returns, ou seja, para você ter um bloqueio, uma perda gradual quanto maior ele é. Por isso que ele é tão grande, que ele precisa fugir desse diminishing returns. Então, a gente não vai colocar skill power aqui, porque skill power modifier, porque o modifier ele é aditivo entre si. Tá? Então, o que é aditivo entre si? Quando você põe módulos de skill power modifier, ele vai aumentar o total, tá? Então, como que é? Modifier, tá? Então, olha aqui. Technician, tá? Skill power modifier, 50%. Então, a da ult aqui, ó, é 3.600. Então, vai dar 50% de 3.600? Vai dar 1.800 e pouco? Não, vai dar mais 50, ou seja, vai 3.677. Então vamos ver na prática. Colocamos 3.678, né? Que tem o pinguinho lá, tá? Então dá mais 50. Então não vale o Skill Power Modifier, tá? A gente vai usar Skill Power. Skill Power, sim, tudo que a gente usar de Skill Power vai ser muito bem usado aqui, tá? Segundo é crítico e dano crítico, que a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir o máximo, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente usou aquela skill, né? A gente chegou nos 45% mais ou menos. Chegou nos 45%, tá? Então, se a gente sai desse skill aqui e a gente coloca crítico agora, com o Skill Insight, que vai dar 115,4% Skill Insight, tá? Primeiro modo mais importante aí, um dos mais importantes, né? A gente vai chegar em 96%. Então, só com esse módulo, você já consegue um máximo de crítico, tá? Só com esse módulo já resolveria o problema. Só que tem o seguinte, os colossos, até os bichos, os generais, eles têm uma resistência crítica, tá? Não dá pra gente saber exato, mas varia 15, 20, 25%. Às vezes não dá pra saber certo, mas eles têm um pouquinho de resistência crítica, então é bom ter um pouco a mais, tá? Então, o que acontece? A gente vai precisar completar esse rate de crítico. Então, a opção que é a mais correta é o Frontlines. Por quê? O Frontlines ele vai dar mais 27% de hit rate, tá? E ele vai dar mais 64% de dano crítico. Isso é muito bom nessa build, tá? Então, com isso daqui, a gente já vai fechar o 100%. Tá? A gente já vai fechar 100% de crítico e ter um boost de crítico absurdo, 64%. Tá? Só que, o que acontece? Nem todo mundo tem o reator
com o dano crítico, tá? Nem todo mundo tem um reator com dano crítico. Então, você vai ficar perdendo aí mais ou menos uns 35% de dano crítico, tá? Então, o que você pode fazer lá no reator, que é o que eu fiz, tá? O meu reator, ele dá hit rate, crítico hit rate, 31, ele não dá o dano crítico. E o Colosso, o que acontece? Se eu tirar o Skill Insight aqui e eu colocar o Emergency Measures, tá? Medidas de emergência, eu vou ter os mais 64% de crítico rate, eu vou ter um pouquinho menos lá do outro. E vou chegar nesse 100% do mesmo jeito, eu já vou mostrar para vocês. E ainda vou ganhar os 27,5% de Critical Hit Damage. Então, entre 27 e aqueles 30 e pouco, né? Cadê? Ó, 29, tá vendo? Ó, o roxo de dano crítico. Você consegue substituir o reator, tá? Ali. E a gente... Opa! Usei skill errada. E a gente vai chegar aos 100% de crítico do mesmo jeito. Então, você que tá perdendo a cabeça atrás do reator, veja que você pode substituir esse dano crítico aqui, tá? Se você não tiver o dano crítico, nesse reator, né? Lógico, você pode substituir por gelo, etc. E botar o crítico e botar o módulo azul de hit rate, você vai ter um pouquinho mais, mas essa combinação aqui pode salvar você, que nem me salvou, que eu não achei, eu farmei 3 dias, não consegui, então vou perder só um pouquinho de critical rate aqui e vou ter 100% de crítico do mesmo jeito, tá? Então esse combinho aqui é o principal falando de crítico. Tem mais um módulo que vai dar dano crítico, tá? Então tem aqui o Skill Concentration, que vai dar dano crítico mais 115%, tá? Então vai chegar num absurdo. Eu acho que vai faltar mana. Vai chegar num absurdo aqui que não dá para chegar com nenhum outro personagem. 100% de crítico. Acho que aqui vai chegar a 4.58. Talvez lá com o reator chegasse a 4.62, alguma coisa assim. Entendeu? Então olha só o combo, 4.5 é o dano crítico, é o dano vezes 4.5 vezes, é muita coisa, tá? Então aqui você já consegue fechar a build da Hayley no caso do crítico, tá? O mais importante junto com o crítico é o poder de habilidade. Então, Skill Power, tá? O Skill Power você pode usar o Technician não, perdão, falei besteira. O Power Increase, que dá 65%, mas é a terceira opção quando se trata dela. Aqui você só vai usar se você for aquele pobrão. Se você for pobrão que não tem dinheiro para nada e quer ter vários personagens com Skill Power, então você investe nesse aqui, que você pode usar lá no Blair, você pode usar qualquer outro personagem, isso aqui vai caber, porque é skill power global, tá? Mas quando a gente fala da Hayley, a gente tem outras opções que são as de gelo, que é a Focus on Chill, né? Focus aqui no gelo, que dá 77% e o cooldown, e a gente tem especialista, Chill Specialist, que dá 81%. Eu prefiro esse aqui, tá? Prefiro esse. Por quê? Porque o cooldown para mim não é muito importante. Tem gente que vai usar cooldown nessa build, mas o cooldown, na minha experiência jogando solo, né? Quando eu uso a ult e acaba a ult, o bicho já entrou em rage, já entrou em modo invencível. Então, eu não consigo usar a ult nele com modo invencível para matar o canister lá, que é o tubo, né? Não consigo, o cilindro. Então, o cooldown para mim já não facilita muito, tá? Ele já não ajuda. Eu prefiro ter outras, prefiro maximizar no dano aqui. Então,
Kill Specialist. É o mais importante, tá? O segundo mais importante é o Dangerous Ambush, tá? É o Dangerous Ambush é cilada, emboscada perigosa, tá? Emboscada perigosa que ele vai dar mais 24% de skill power quando o inimigo não estiver mirando em você. Se você estiver jogando, fazendo o boss estiver atirando em você, isso aqui não vai funcionar. Se você tiver solo lá e você derrubar o boss, ele ficar lá mirando no chão, ficar lá com a mão no joelho, funciona, tá? Se você estiver jogando em time e ele estiver atirando no time, funciona. Então 24% é muita coisa. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então isso aqui é o segundo módulo mais importante de skill power, tá? Nós temos mais um de skill power e defesa, né? Que vai ajudar aqui na nossa sobrevivência, que é o Spear and Shield, é o lance escudo, que vai dar mais 8.1, tá? Por que não Iron Defense, defesa de ferro? Porque é modifier, é modificador, nós já temos muito, tá? Então aqui é um módulo que vai te dar esse mais ainda de dano, tá? Skill Power Modifier. Skill Power, perdão. Outro modo que você pode colocar aqui para aumentar ainda mais um pouco é o... Cadê o Syncytium? Syncytium aqui, ó. Tá? Syncytium. Não falarei em Syncytium, acho que é Syncytium. Que é sincício em português, é uma acumulação de células, tá? Vai te dar mais 10% de poder de gelo e mais 15% de resistência crítica. Vai juntar com esse Spear Shield e te dá uma sobrevivência, tá? Dos dois lados, isso aqui é muito bom, tá? Essa é a base, na minha opinião, da Hayley, tá? Se você tiver lá o perfeito, né? Você vai mudar esse aqui, né? Pelo azulzinho lá de crítica. Isso aqui é a base, tá? Claro, já estava esquecendo do submódulo, né? Que é o da cordinha, né? Que isso aqui é muito bom. Porque quando você coloca, ele aumenta aqui, né? Ele aumenta o tanto de pontos que você tem. E ele te permite se reposicionar na batalha, tá em cooldown. E subir naqueles blocos, etc. Ter uma visão legal, que além de tudo você é sniper, né? De uma maneira muito, muito fácil, tá? Se você não tiver esse módulo ainda, você pode usar qualquer um que seja de melee aqui, tá vendo? Ó, tonfar, chutezinho, soco, a espadinha, só que você vai ter 5 a menos aqui, tá? O ideal é você usar esse daqui, mas use qualquer um desses daqui, ó, que são de melee, você jogar aqui, ele vai te dar, ah não, até ó, 85, dá a mesma coisa, tá? Mas bom saber, 85, dá a mesma coisa, mas essa daqui vai ter um uso melhor. Então essa é a base da Hayley, é aqui que você vai tirar o suco da laranja, tá? Existem pessoas que vão falar para você que esse módulo é muito bom nela, Shot Focus. Inclusive eu usei esse módulo para matar o cabeça de fósforo lá no início do vídeo. 15% a mais de Firearm Attack, ou seja, o tiro dá mais 15%. Toda vez que você atirar com uma arma, dá 15%. Na ult, ele tem dois danos. Um é o dano da arma e um é o dano da magia adicional que dá na arma. Então, vai só aumentar do primeiro tiro. 15%. Skill Power Modifier a gente tem tanto que esses 15 não vai mudar nada. O que acontece com esse modo? É muito difícil pegar. Você só pega ele combinando modos, combinando até você chegar lá. E ele, na minha opinião, para um endgame bosses mais fortes, ele não dá tanta diferença assim como um outro módulo que eu vou falar para vocês aqui, tá? Para você que tá
começando a jogar, antes de botar qualquer coisa aqui, aliás, eu devia ter falado a primeira, né? Primeira coisa é o HP, tá? Então o HP, a vida, eu uso esse aqui que vai diminuir MP em 15% e vai dar 234. Esses 15% a gente vai retornar, a gente vai conseguir vingar de volta lá nos componentes. Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês lá. Então dá mais 234 de vida. Você tem que ter isso aqui. Isso aqui tem que ter. Tem que ter. Ou esse ou o azul. Se você não tiver esse ainda, você usa o Increase de HP, que é o azul. Tá? No meu caso, eu uso dois. Os dois de HP. Por quê? Pra mim, todos esses boss aqui estão mortos já. Você usando uma Hayley fraca, tudo isso daqui você leva de boa. Todos esses aqui você sola. Esse daqui, você vai dar muito dano na primeira fase. Dificilmente você vai conseguir matar ele na primeira, que sempre vai ter um Lepic lá que vai fazer, né? Não sabe ultar, né? Ulta de qualquer jeito. Então já vou explicar. Você que é Lepic, pelo amor de Deus. Você só ulta no boss quando ele tiver caído ou tiver alguém pendurado. Simples. Aí, meu filho, você vai derreter o boss. Se você ultar logo de cara, o que você vai fazer? Você vai só dar um pouquinho de dano, um dano que qualquer um ia dar, e você vai deixar ele em modo enrage, você vai deixar ele invencível. Então aqui, sempre tem uns bococos atirando de qualquer jeito, e ele vai entrar em outra fase de novo. Ele vai ficar invencível, você vai ter que atirar na perna dele, tá? Então por isso que eu falo, cooldown pra mim, e muito dano pra mim, não vale muito a pena. Por quê? Porque os boss difíceis mesmo, esses daqui, não é uma questão de dano que vai fazer, é a questão de você sobreviver, a questão de se reposicionar, a questão de não depender de munição, a questão de ressuscitar os seus amigos, a questão de fazer a mecânica. Então você precisa de sobrevivência, precisa de ficar parrudo. Não é 15% a mais na bala que vai mudar, tá? Isso daqui. Aquilo lá é só pra você fazer graça, seu shot fox, na minha opinião. Esse aqui é muito fácil matar com Hayley. Muito. Ele vai. Dificilmente ele entra nas bolinhas lá, mas você dá muito dano. Esse daqui tá fácil também. Esse daqui com Hayley é outro também, que é muito fácil. E o glutão aqui é complicado com qualquer um. Com a Hayley é difícil. Se você não tiver essa build que eu faço aqui, é caixão e vela preta pra vocês tomar uma porrada. Ah, mas eu vi o youtuber tá full dano, ele chega, ele mata, em 15 segundos eles mataram o glutão. Vai fazer isso solo pra você ver, andando com random. Meu filho, você vai chorar, você não vai conseguir, vai ser muito difícil. Porque esses caras que matam o boss com full dano, eles entram com um grupinho de amigos e os amigos já estão combinados, ó, vamos todo mundo atirar no ombro direito, vamos derrubar ele, a hora que derrubar a gente nuca, nós vamos fazer isso, ficar posicionado, aí sim você consegue fazer isso. Os caras estão lá full power, com o Yujin, com o Ajax ajudando, com a Valve lá refrescando o boss, aí é fácil você ficar livre de Hayley, mas pra você, que eu sei que é 99% que joga solo, que vai entrar lá e botar no handle, se você não tiver HP e shield, esse shield eu tô botando porque eu tenho lá nos meus componentes, mas você pode usar uma defesa aqui, você pode usar uma resistência aqui, mas eu prefiro usar shield. Botando esse shield aqui, eu não tomo one hit, tá? Com 2 HP aqui eu tomo um hit do glutão, ele vira em mim pluf. E qual que é o problema? A Hayley, ela não fica, é uma sniper que atira e anda, atira e anda, atira e anda. Ela é uma sniper que vai entrar nisso aqui, ó. Atira, 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 atira. Hora, ó, não se mexe, a hora que o glutão mirar em você, entendeu? Você vai virar almoço de pomba, tá? Essa skill também, ó, demora. Tá? Então, dependendo da situação, você vai virar paçoca no meio da Sapucaí. Então, uma sobrevivência aqui, pra mim, no meu estilo de jogo, essa aqui é a build que eu uso pra fazer o endgame dela e fazer os boss difíceis, eu consigo fazer todos de boa. Tem uns boss
que são muito fáceis assim na questão do dano, tá? Até a própria tartaruga lá, Mountain Fortress, ela não é do dano assim, não é muito difícil. Então, eu uso de vez em quando, e você pode usar também, o Maximize Conservation, conservação maximizada, que vai diminuir o custo em 34%, tá? Vai tirar esses 20 skill power, mas é skill modifier, mas é muito pouco. Então isso aqui vai ajudar você a ficar muito tempo com essa skill aqui ligada, que vai dar para você ultar com tranquilidade, vai dar para você trocar para outra arma, se reposicionar, atirar de sniper de novo, atirar com a magia e tal, e ela vai estar tá lá, ó. Tá vendo? Lembra a aliada inversão que a gente falou lá no início do jogo? Isso aqui, ó, dura muito, mano, e a gente ainda vai usar os módulos lá, os componentes externos que eu vou explicar para vocês. Então, essa daqui é uma boa pedida para você que sente a falta de mana. Por isso que eu falo, o meu jeito de jogar, o meu jeito de botar o personagem é totalmente diferente do seu. Você pode jogar de outra forma. Então, você tem que pensar o que é bom para você, lógico, dentro aqui do que é melhor para ela, mas dá para você mudar. Muita gente coloca aqui Nimble Fingers, tá? Que é a de cooldown. Cooldown volta mais rápido, a skill volta mais rápido. Você vai conseguir usar o Q mais vezes, mais rápido, e a sua ult também vai voltar mais rápido. Essa eu não uso, eu nunca uso, porque é o que eu falei. Como essa skill aqui dela, que é a principal, ela já tem 30 segundos de cooldown, e o boss tá sempre se movimentando, ou seja, eu tenho que me movimentar, eu tenho que pegar munição, eu tenho que pegar vida. Ele entra, que bonitinho ela olhando, eu tenho que entrar, eu tenho que bater lá quando ele fica invencível e a ult não funciona nesse modo, tá? Para quebrar lá os tubos não funciona. Então, pra mim, meu gosto pessoal, eu não uso, tá? Eu não uso mesmo, eu uso o meu shieldzinho, tá? Que vai estar pouco aqui, você vai falar, mas tá prestando pra nada esse seu shield aí, tá? Vai prestar pra nada, porque tá dando 1.300. 1.300 já é bom, tá? Mas a gente vai falar dos componentes externos, tá? Componentes externos para ela não tem discussão. Você entrando aqui G e componentes externos, o Slayer é o melhor. E o Slayer cai exatamente do piromaníaco, aquele lá que dá para matar muito fácil. Qualquer build você mata aquele boss. Então farme aquele boss como se não houvesse amanhã, tá? O que esse kit vai dar? Esses componentes que tem nome marcado, o primeiro status nunca muda. Então ele sempre vai dar defesa no auxiliar aqui. Ele nunca vai dar outra coisa. Outros aqui embaixo, ó, pode dar outras coisas, tá vendo? Esse aqui dá shield, tá vendo? Dá escudo. Esse aqui dá HP, tá? Então, o Slayer não vai dar shield. Então já é, opa, meu modo de shield lá vai ser aumentado, tá? Então, deixa eu já equipar ele. Esse aqui, ele já vai dar a defesa, né? Esse aqui vai dar defesa. Eu falei shield, mas é defesa esse aqui. 3.500 de defesa, né? Bom. E os status dele, né? Mas falando assim do kit, né? Por que é bom, né? Que eu não falei. Vai dar munição da branca 8%. Que quando você usa uma branca, você vai estar usando uma Enduring Legacy, que é a melhor arma. Você vai estar usando qualquer outra arma que seja é muito boa, né, para ela, que seja uma como diz esse, uma machine gun, né, uma metralhadora, né? Então, essas armas que tem muitas balas no pente, por exemplo, e que você gasta muita bala, é muito bom pro Slayer, tá? Porque não só ele vai dar mais capacidade de bala, mas ele vai dar mais bala no pente, rounds per magazine, mais 9%. Isso é muito bom, tá?
tanto para sniper, né, como para outras. O que ele tem de ruim é um pouquinho de custo, que ele vai custar 15%, mas eu vou falar dos status dos componentes, a gente vai vingar isso. Mas o principal é o Skill Power, 26% é muita coisa, 26% é muita coisa. Vai aumentar muito o seu dano com 4 peças dessa aqui. Então vá atrás do seu Slayer, tá? Vá atrás do seu Slayer de qualquer jeito. Então, o que ele vai dar? Defesa, tá? No auxiliar. E o que a gente vai focar em ter? MP Recovery fora do combate, ou seja, mana fora do combate. Que você faz? Você entra atrás de um pilarzinho lá, 6, 7 segundos, você já recupera bastante mana. E HP, tá? Ou seja, vida. No sensor, você vai ter o shield, não vai ter como, é o escudo, e max MP, ou seja, mais mana e recuperação de mana em combate. Isso aqui é muito bom, tá? Com esses são muito bons e o combo acaba aqui, tá? Que vai dar escudo de novo, olha só. E vai dar o MP Recovery Modifier. Lembra, tudo que é modifier modifica multiplicando. 0.14, 14%, né? 14,8 é 15%. Então você vai ter uma recuperação de mana muito maior. Com mais 3 mil e pouco de defesa aqui, né? Se for outra cor, né? Azul e roxa vai ser menos, mas a defesa aqui é muito boa, tá? Nesse último aqui, vai dar o HP, né? Que vai ajudar muito, mais escudo e recuperação de modificador de escudo, que vai fazer o seu escudo se recuperar mais rápido. Você não precisa ter rolls perfeitos, tá? Você não precisa ir atrás da perfeição. Use o que você tem. Tudo que você usar, o que você tem, você vai conseguir um resultado muito bom, tá? Então, olha só, com tudo isso daqui, vou colocar aqui o shield, né? Eu chego a 3.249 de shield. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque o shield ele recupera durante o combate, ele recupera rápido. Indiferença com a vida, ele é menor, mas a vida você precisa chegar lá perto do bicho para você recuperar. O shield não, você entra atrás do pilar, espera um pouco, conta até 10, ele já vai dar uma voltadinha. Então, para mim ajudou muito, tá? Principalmente lá no glutão. Então essa é a minha build aqui da Rene. Agora a gente vai falar da arma. O que a gente vai fazer na arma para ela chegar naquelas 7 balas lá, tá? Não tem segredo. E tem uma coisinha assim por fora aqui que a gente vai pensar aqui na arma. Então, o que a gente vai precisar de status dessa arma? Dano crítico, ponto fraco, dano no ponto fraco, weak point e balas no pente, tá? Balas no magazine, tá? Que são mais ou menos os rolls que você vai precisar para a arma, tá? Weak point damage, critical damage, tá? Dano contra colossos e ataque da arma, fire armor ataque, tá? Então, isso é o básico que você precisa aqui de rolls para sua arma. Existem pessoas que põem aí questão de teste, de brincar, né? Balas no pente que dá mais um tiro ainda. Tá? Dá pra você fazer essa brincadeira. Então, Rifling Reinforcement, que é 32% de ataque, Action e Reaction, que é 61% de ataque. Aqui dá o Critical Hit Damage, 37, vai dar dano. Aqui vai dar mais dano crítico, né? Damage, 33%. Vai tirar, né? Reload, que é recarregar, né? E recoil, mas isso aqui não vai mudar quase nada, tá? Pra você. 33% de hit rate de crítico. Weak point mais 20%, que é o dano, né? No ponto fraco. Aqui vai dar mais 35%. E essas duas aqui que vão dar 30 mais 49, né? 50 praticamente, para você chegar naquelas 7 balas, tá? O que a gente pode brincar um pouquinho é no Weak Point Expansion, tá? Então o Weak Point Expansion, que é amarelo, Special Mode, ele vai dar mais 140 no primeiro tiro, tá? Então, o que acontece? Você vai chegar lá, vai chegar no boss, ele vai estar lá, no início da luta, vai ser o seu primeiro tiro mais calculado,
O boss vai estar paradão lá e, pô, você vai dar aquele dano absurdo nele. O segundo tiro já vai dar menos, né? Porque você vai não ter esse bônus. Então, aqui o que você pode brincar, tirando o Wiki Expansion e colocando o Special Sight, tá? O Special Sight dá 30% a mais para cada tiro. Então, se você pegar aqui a calculadora e colocar 30 vezes 7, você vai ter 210 de acréscimo de dano nesses todos os tiros que você dá na build. Você fala, muito melhor, 210 menos 140, pô, 70% a mais de dano. Só que para você ter mais esse dano, igualar, você precisa ter 3 vezes 5, mais ou menos, que dá 3 vezes 150, né? 30 vezes 150, 30 vezes 5, 150. Você precisa acertar 5 tiros no ponto fraco para igualar a outra, ser um pouquinho a mais. E depois você acertar mais esses dois. Então o que acontece? Isso aqui dá mais dano no papel dá. Mas eu acho melhor esse daqui. Jogando solo. Tá? Em grupo talvez o outro seja melhor mesmo, tá? Mas solo esse aqui. Por quê? Quando o boss inicia, você vai lá, põe a ult, você fala, vou acertar o 7. Você é o MacGyver, você é o Ethan Hunt do Missão Impossível. Você não erra um, tá? Ou você é a Sniper Wolf. Aí vai ter build da Sharon Sniper Wolf, hein? Você não vai errar nenhum. Você vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo no Waypoint. Mas para isso, o boss precisa estar lá. O boss não pode se aproximar de você. O boss não pode sair daquela range. O boss tem que estar fora da fase de invencibilidade, porque sempre tem o Lepic que, né, faz aquele mar, né, aquele defeca aquele oceano e ulta o boss logo de cara, em vez de esperar a gente derrubar. A gente é muito bom nisso, derrubar. Viu uma Hayley? Espera ela derrubar, depois você ulta Lepic, aí você vai brilhar mais do que a Hayley. Acho que não, né, mas vai brilhar bastante. Então, no papel é melhor, mas na vida lá, né? O boss levanta e desce, vira de costa, o Waypoint fica zoado. Então, vira para você acertar todos esses tiros é situacional, tá? Então, não é sempre que você vai ter essa oportunidade, tá? Então, falando mais ou menos, né? Do que a gente podia ter discutido, né? Sobre a Hayley, é isso, tá? Espero aí que tenha sanado as dúvidas de vocês. Se faltou alguma coisa para eu falar, me mandem comentários. Se faltou dúvida de mod, alguma coisa que vocês não entenderam, ou tiver alguma dica, mandem aí um alô. Existe uma build de mobbing, né? De fazer conteúdo dela, de bicho, missão que eu estou trabalhando também. Já já vai chegar. Eu vou trazer build do Ajax também, em breve. Build que ele fica completamente imortal. É absurdo, tá? Muito bom para fazer conteúdo. E é isso, tá? Falando geralmente, geral, tudo que eu podia falar para vocês de como entender a personagem, como buildar ela por conta própria, entendendo o que vocês estão fazendo e com as coisas que vocês têm. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, se puderem, me dar um like e me seguirem, eu agradeço muito, tá? Eu agradeço de verdade, que ajuda aí a gente ter energia para trazer mais conteúdo. E se tiverem alguma, quero tal coisa, tal, manda aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Um abraço aí, até o próximo vídeo.